Salve galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma parte, eu acho, da história de Petrópolis, né? Quero falar que estou muito feliz de receber vocês, André, Marcelo, Silvio, também conhecido como Júnior, né? Isso aí. E queria falar hoje para vocês que a gente vai ter praticamente uma aula aqui sobre como cuidar da gestão de uma empresa, como cuidar de uma parte chamada sucessão, que a gente fala muito e, na verdade, não é tão bem falado, né? E vocês, eu acho que são um exemplo grande de como fazer isso dar certo, né? Então, primeiro eu queria apresentar vocês, cada um de vocês um pouquinho. É uma honra receber vocês aqui. André já é meu amigo De tempo, né? de tempo, da época das corridas ainda, né? Das corridas, da época de cliente lá na Isso loja. também. Quero falar que muita gente sabe que eu tenho uma loja também aqui em Kimura e esses caras aqui também não são só uma empresa, né? Eu comecei comprando a malha de vocês, então Isso. antes de tudo eu sou cliente de vocês também, então eu sei da qualidade e do apreço que vocês têm pela empresa e no caso, pela malha em si e também pelo mercado, né? Então, queria apresentar um pouquinho cada um de vocês antes de começar de uma história. Começar com o meu amigo André aqui. Isso aí, galera. Eu sou o André Batista. Tô na malharia Zancanelli desde que me entendo aí por gente. Todos nós aqui começamos muito cedo na empresa. E o peixe é a nossa vida, né? A gente está ali desde sempre. Então, assim, a gente conhece cada setor da empresa. A gente passou por todos os cargos que tem ali, que hoje permite a gente conhecer o processo todo da nossa empresa, né? Então, assim, o nosso foco é muita qualidade, então a gente, por conhecer o processo todo, a gente consegue focar muito no que é o nosso objetivo de produto, que é atender com qualidade e oferecer um produto de qualidade. Isso é legal, cara. Eu acho que é o que você falou, né? É juntar a experiência, né, de tanto tempo fazendo isso Sim. com visão mesmo de crescimento, né, André? Isso é importante. Assim, a empresa foi fundada pelos nossos avós e, assim, eles começaram na raça lá nos anos 70. A gente teve a oportunidade de contar um pouco da história e, assim, Foi uma aula. a geração do meu pai e com a minha mãe, eles ajudaram muito, mas a nossa, por ser a terceira geração, é a primeira geração que tem um curso superior que ajudou muito, né? Embora a gente tenha começado na empresa ali com 14, 15 anos, a gente ter a oportunidade de fazer um curso superior ajudou muito a profissionalizar a empresa, as gestões, os processos. Então, assim, foi muito legal para a gente ter a oportunidade de ter estudado um pouco mais. Mas só o estudo também não basta. Teve que ter aquela experiência toda deles de fazer a coisa funcionar e a gente conseguir melhorar um pouco os processos, porque a empresa já funcionava, a gente conseguiu otimizar o processo. Isso é tudo, né? O primeiro passo eu acho que é o mais importante, né? Marcelo Vamos lá, galera. já me deu uma aula já sobre a história da Zancanelli nas primeiras vezes que a gente conversou e tenho certeza que você conhece isso muito bem, né? Só essa camisa aqui do 55 aí já diz muito, né? Comemoração aí de final de ano do ano passado, 55 anos de empresa. Eu sou o mais novo dos irmãos, né? Sou formado em engenharia de produção. Também comecei a trabalhar com meus 14, 15 anos aí. E desde novinho, vendo a família toda trabalhar, né, cara? Começou com os nossos avós na parte de confecção. Então, assim, era aquele negócio. Tava todo mundo trabalhando, eu tava brincando, jogando bola ali, todo mundo querendo me matar, mas trabalha um pouquinho também. E aí é legal que você começa a trabalhar desde cedo, você aprende a dar valor ao trabalho, você aprende a dar valor ao dinheiro, sabe? Você vê a história ali se concretizando, se multiplicando, aquele sacrifício de todo mundo, sabe? Sim. Então é bem bacana. E sempre com os meus dois irmãos aí, a gente nessa terceira geração, sempre seguindo o exemplo deles, tentando aprender bastante com eles aí sempre também. E trazendo sempre algo novo também, né, Marcelo? Exato. Que eu acho que o interessante de uma empresa que tem gerações, né, de família, né, é que a geração seguinte ela sempre tem algo a acrescentar, né? Sim. Sempre algo de novidade, né? Exato. Porque quando a gente vê muitas empresas que fizeram muito sucesso, mas que pararam no tempo. Sim. E eu acho que vocês são um exemplo de que, pô, pelo que eu vejo, assim, isso não aconteceu, né? Eu sou muito grato a todo mundo também que estava em cima, cara, porque, assim, eu tive a oportunidade de aplicar uma coisa nova.
sabe? Você vê que às vezes muita gente fica com aquela cultura engessada de tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E assim, graças a Deus, a minha família sempre me apoiou a chegar com essas ideias novas. Bati um pouquinho de frente, um pouquinho, sabe, também, mas... É normal, né? Mas eu acho que assim, tem que ganhar o lugar na mesa pra falar, né? Você tem que bater para você aprender como implementar aquela ideia, sabe? Então, pô, eu sou... Mas isso que você falou é importante, né? A liberdade de poder implantar algo Isso, novo, né? exato. Isso é diferente, né? Bem gratificante, assim, sabe? E a gente tá aqui, meu amigo Silvio. Primeiro, eu sou o Silvio Júnior, sou o mais velho dos irmãos. Comecei a trabalhar também com meus 14, 15 anos na empresa e sempre vendo aquela coisa, eram os meus avós, né? A empresa começou como confecção, eram meus avós e meu pai, filho único. E ele praticamente resolvia tudo sozinho, a minha avó tocava confecção, meu pai fazia financeiro, comercial, fazia essa parte toda, junto com a ajuda da nossa mãe. E aí quando a gente começou a trabalhar na empresa, isso em 96, 97 mais ou menos, já tinha passado aquele período crítico que eu era criança, mas eu lembro da inflação que comia o dinheiro todo, da noite pro dia, devia ser... Ter uma empresa naquela época devia ser difícil. Devia ser muito mais difícil de ser. Hoje o pessoal reclama muito, né, que a economia e da estabilidade e tudo, mas naquela época devia ser um malabarismo, né, para a pessoa conseguir monetizar, pagar todo mundo em dia, pagar as contas. E é isso, a gente começou lá nessa época, eu consegui me formar também, o André e o Marcelo, e uma coisa que é muito legal, que dá bastante certo entre nós, é que cada um se especializou em uma parte da empresa. O André faz o comercial, financeiro, o Marcelo faz a parte de contabilidade, comercial também, e eu me especializei mais na parte de logística, de distribuição para as lojas, de alguma coisa na tecelagem também. E a gente sabe que é muita coisa para fazer juntos. Sim, cada um respeita a sua área. Né? Sim, e às vezes com nós três, às vezes a gente já não consegue dar conta. Imagina meu pai sozinho lá. Cara, isso E é legal. Né? E um sabe um pouquinho do trabalho do outro. Por exemplo, o André, vamos fazer um curso agora, fora. Eu vou ficar tocando a tecelagem, que é a parte que ele é especializado. Marcelo, se tiver alguma coisa que precisa resolver também, a gente não é como consegue se fosse, ajustar, mas né? A gente consegue ajustar, isso aí. Um cara legal. Eu acho que assim, quando a gente fala da história da Zancanelli, né? Eu já conheço muito bem, mas vindo de vocês, assim, né? O que é a Zancanelli de verdade, assim? Qual é a essência? O que a Zancanelli faz? Explica um pouquinho pra gente. Pode ser qualquer um de vocês, porque eu sei que qualquer um vai falar muito bem. Eu acho que cada um pode botar um pouquinho e a gente vai se complementando como a gente faz na empresa. Assim, eu acho que a Zancanelli é uma empresa familiar que sempre foi focada em entregar a melhor qualidade possível para o cliente. Então, assim, a gente busca a melhor matéria-prima disponível no mercado, a gente busca ter um parque fabril moderno, com tecnologia, a gente busca revisar a nossa produção para não entregar, às vezes, um rolo de malha para o cliente com defeito que vai gerar um retrabalho, às vezes ele não vai ver um defeito, vai cortar aquilo, então vai gerar um prejuízo para o cliente. Então, assim, a gente produz o que a gente gostaria de comprar. Então, acho que é uma definição. É uma definição boa para a gente, né? Uhum. E, assim, a gente cresceu com aquele espírito de empresa familiar. Então, assim, a gente olha os nossos colaboradores hoje e a gente quer que os caras cresçam com a gente, entendeu? A gente quer que o cara ganhe cada vez melhor e a gente consiga crescer junto. Sim. Bom, para mim a Zancanelli é uma grande família, né, cara? A Zancanelli ela surgiu com uma ambição aí dos nossos avós, né? Se conheceram aí, fizeram uma pequena confecção que, sei lá, na década de 80, eles acabaram tendo quase 100 funcionários, né? Tudo no ramo de confecção. Começou com uma portinha pequenininha, foi expandindo. E assim, cada funcionário, cada colaborador foi entrando nessa família. E aí passaram-se as gerações, depois foram meus pais, meu pai e minha mãe. Depois a gente veio também, assim... O que eu acho que é bacana também de colocar é que a gente trabalhava desde cedo, só que a gente pôde escolher o nosso próprio caminho, sabe? Então, assim, o Júnior foi para a área do direito, hora nenhuma falaram, você tem que trabalhar na empresa. Então, ele trabalhou num escritório uma época, depois decidiu voltar para a empresa. Vocês chegaram naturalmente, né? Isso. O André também teve a oportunidade dele, eu também. Teve uma época que eu fui para o Rio nadar, assim, todo mundo me apoiou, depois eu voltei. Então, o que é bacana é que, assim, todo mundo seguiu o caminho, mas por vontade própria, sabe? Quis estar ali, né? Quis estar ali, obrigado, quis fazer crescer.
Por isso que eu digo que é uma família, sabe? Porque independente, você pode até testar outras coisas, só que, cara, no final a gente tá convergindo ali na mesma ideia, sabe? Então, Legal. Cara, quando a coisa é forçada, não funciona, né, cara? Sim. A gente vê muito isso, assim, o pai... E é difícil, né? Eu acho que é muito difícil ter uma empresa que os filhos querem estar ali também. Né? Assim, tem vantagens e desvantagens de estar todo mundo junto. Assim, tá todo mundo no mesmo barco, se o barco vai bem, tá ótimo para todo mundo, mas se o barco começa a passar por tormenta, tá ruim para todo mundo. Né? Mas também eu acho que tem um ponto positivo também, sempre do copo cheio e copo vazio, Sim. de que na tormenta vocês também passam juntos, né? Se unem verdade. também, né? Eu acho que o momento de dificuldade, de crise, ele é muito bom para unir as pessoas, né? Sim. Falo isso muito de família, né? Então, olhando um copo meio cheio, cara, você falou, né? E você aprende muito nos momentos de dificuldade, cara. Na pandemia, o que a gente aprendeu a trabalhar, cara? O que a gente tinha que se virar. Sim. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Pô, a gente desenvolveu um sistema de takeaway lá. A gente não ficou 7 dias. E aí meus irmãos pra loja. A gente começou a atender pro WhatsApp e, assim, num momento de crise que vem as melhores soluções, cara. Assim, e hoje vocês usam isso até hoje, né? Sim, sim. E talvez se não tivesse acontecido isso... Cara, a gente se reinventou nisso aí. Às vezes estaria até engessado um pouco, né? Assim, claro, verdade. com novas ideias, mas não... A crise, ela faz isso, né? Você tem que startar alguma coisa, porque senão vai fechar, não tem jeito, né? No momento de dificuldade, cara, você tem que olhar para outras coisas que você não olhava, né? Porque quando a coisa, você tá ali estável, a coisa tá funcionando, você não busca algo drástico assim para mudar. Tem duas opções, né, cara? Ou você senta e cruza o braço e espera alguma coisa acontecer, ou você acredita numa ideia e, assim, por estar em família, todo mundo compra a tua ideia, o cara bota energia naquilo lá e o negócio acontece, né? E mais do que todo mundo compra a tua ideia, eu acho que por vocês estarem juntos num negócio que já deu certo e que vocês continuaram fazendo dar certo, vocês ganharam a confiança um do outro, né? Exato. Porque dentro de uma família também pode acontecer muito de alguém não ter voz, como você falou, né? Então, assim, quando você ganha essa confiança de falar, não, cara, vamos fazer isso, e você tem realmente a confiança das pessoas que estão do teu lado, de acreditar que aquilo vai dar certo, eu acho que isso faz toda a diferença. Silvio é o primeiro que entrou, com certeza você passou ainda mais essa parte de suceder, né? O seu pai junto com teus irmãos, assim, né? Sim. Também um pouquinho. Na verdade, eu sou um ano só mais velho que o André, né? E aí a gente começou a trabalhar praticamente juntos. Mas aí, quando a gente começou, eu tô na minha 0, né? Aí a gente foi colocando as ideias. E por incrível que pareça, assim, a gente sempre se preocupou em trabalhar, fazer o negócio crescer. E o primeiro cara que teve as ideias, assim, de começar a organizar as coisas, que é uma coisa que é mais chata, né? Que são aqueles processos, foi o Marcelo. Que é o mais novo. Que veio da engenharia com a instalação de gás da faculdade. Mais novo, né? E a gente primeiro olhava aqui, lá não vai funcionar, e depois a gente começou a profissionalizar, a mudar os sistemas de gestão de estoque, financeiro, enfim, geral, né? A parte toda de sistemas. E fazer procedimento para as lojas, fazer aqueles pop-ups, né? Para líder, para cliente, para tudo, e está funcionando muito bem. Cara, legal. Eu acho que uma coisa que você falou também, Silvio, importante e que eu acho que isso tem que ter uma relevância, é que vocês três tiveram uma oportunidade de se formar. Sim. E as gerações antigas não tiveram, porque trabalharam muito para cavar o poço que vocês estão hoje, né? Qual a importância que vocês, assim, como um todo, dão nisso para os seus pais, né? Porque eu acredito que antigamente ainda era mais difícil você conseguir botar um filho na faculdade, pagar. Eu sei que é complicado. Sim. Então, assim, e você tendo os pais de vocês, seus avós, cavando o poço para que vocês tivessem a oportunidade de fazer isso e vocês fazerem isso acontecer, eu acho que isso é muito relevante. Né? A gente é muito grato de quanto eles abriram mão, né, desses sonhos. Minha mãe fala, quando eles se conheceram, meu pai passou para medicina lá em Vassouras, e aí se não me engano, ficou 2 meses, e aí voltou. Não sei se meu pai foi buscar ele, ou se meu avô foi buscá-lo, ou se ele resolveu voltar, e ele voltou aqui. Ele não podia deixar os dois aqui sozinhos, né? E naquela época a Rua Tereza estava em franca expansão, né? O Brasil inteiro comprava aqui na Rua Tereza.
E aí foi uma decisão muito acertada que ele teve de voltar para poder tocar o negócio, e a gente teve essa oportunidade aí de poder escolher o que a gente quis estudar, se formar, e depois que eu me formei eu vi que era uma coisa muito legal, uma profissão linda, mas que eu gostava mesmo, já estava enraizado ali desde que eu era pequena. Sim. De viver ali no têxtil. Mas a faculdade, ela tem aquela parte da formação do homem como social também, assim, né? Sim, de crescimento, né? Da cidadania do homem mesmo, né? Sim. Então, que talvez uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de fazer isso, ela não tenha 100% dessa visão de crescimento, de olhar realmente uma empresa como um todo. Como um todo, isso, essa visão mais profissional. Eu, particularmente, quando eu montei meu primeiro negócio, eu não tinha nada de visão disso. Então, hoje eu vejo outro tipo de visão que eu não enxergaria, né? Sim, eu acho que isso que vocês tiveram, com certeza foi uma visão diferente das gerações antigas, né? Com certeza, cara. A faculdade, assim, ela te ensina muito, né? Assim, eu, por exemplo, fiz engenharia de produção e tudo que eu aprendi na faculdade, eu tinha a nossa produção aqui para poder aplicar. Isso então deve ser extremamente... Pra mim foi, assim, meu TCC foi sobre foi sobre a nossa produção. Assim, publiquei também o resultado em artigo científico, tudo baseado na empresa, sabe? Sim. Então foi muito bacana, cara, muito legal. E gerar isso, né, também de fazer talvez uma faculdade que já esteja direcionada no que você foi seguir também. Sim. E foi aleatório também, sabe? Eu trabalhava, falei, vou fazer engenharia mecânica na época, que eu gostava de ter área e tudo. Mas sei lá, cara, parece que você vai botando energia, parece que Deus vai guiando o teu caminho, vai pra produção agora. E aí encaixou, sabe? Tá um na produção, outro na administração, e o outro no direito, e, cara, juntou tudo e deu certo, sabe? Todas essas áreas são movidas dentro de uma empresa, né? Sim, é verdade. O bacana da faculdade também é que ela te dá a oportunidade de ver como cases de sucesso de grandes empresas, né? Sim. Então, assim, se você tá só ali dentro da sua empresa, você só consegue ver você tem uma visão micro, né? Sim. Quando você vai na faculdade, muitas das coisas ali, muitas das técnicas, às vezes vão funcionar só para empresas grandes. Mas, assim, você consegue ter um contexto geral de como as outras empresas fizeram para ter sucesso em determinado caso. Então, é muito legal, assim, você ter a oportunidade de fazer uma faculdade, estudar, né? Eu tenho certeza que cada empresa ela tem uma particularidade diferente, né? E eu gosto muito de ler, né? Eu falo muito sobre performance, assim, eu tento trazer isso muito para minha vida, né? Eu tô lendo um livro do Hastings, que é o dono da Netflix, o CEO da Netflix, e ele tem um livro chamado A Regra é Não Ter Regras. E é óbvio que isso não vai funcionar para todo tipo de empresa, né? Ele implementou um tipo de situação em que os funcionários tiram o tempo de férias que eles querem, eles trabalham no horário que eles querem, e isso dá super certo. Mas é óbvio que isso passou por uma gestão, um ensinamento, um conhecimento do que ele fez. E como é que foi para vocês trazer o tipo de processo que vocês usam hoje, que eu não sei qual se é próximo disso da Netflix ou não, acredito que não, mas é que vocês com certeza tiveram que colocar um processo novo ali dentro, né? Sim. Então, assim, para vocês, chegando, mudando as coisas, como é que foi assim, esse sentimento de criar processos? Logo que vocês falaram que a empresa foi cavada o poço, mas não tinha tantos processos, né? Então, e vocês fizeram isso, né? Então, na verdade, a gente não pode parar e nem deve, né? Hoje foi a manhã inteira, a gente teve uma reunião com um consultor, a gente está vendo uma política salarial diferente para os colaboradores, de forma a incentivar mais, né, a meritocracia. A gente sempre muda alguma coisa de logística, tentar implementar algumas coisas, muda o sistema na fábrica, muda algumas máquinas, alguma coisa de forma a otimizar a produção, de deixar a tecelagem mais enxuta, que ela consiga produzir mais. A gente está sempre modificando algumas coisas para não parar no tempo, né? Sim, acompanhar a demanda do mercado. Cara, essa mudança de processo ela nunca é tranquila, sabe? Porque quando você muda o processo, você muda a cultura. E, assim, se você implantar uma mudança cultural numa empresa, é uma coisa complicada pra caramba. As pessoas têm medo do novo, né, cara? Sim. Pô, mas isso aqui funcionou 30 anos. Mas hoje não funciona mais, cara. O mundo mudou. Assim, pode ser que funcione, mas se você ficar engessado, você tá fadado ao insucesso, cara. Porque, assim, o mundo tá mudando numa dinâmica muito rápida. Então, não dá pra ficar engessado. E não é porque deu certo, né? Tinha um comercial da Fernanda Lima, antigamente, que era assim, às vezes é bom, mas sempre pode melhorar, né? Eu nunca vou me esquecer desse comercial. Então, assim, é como você falou, o processo ele é doloroso e às vezes tá funcionando, mas se você tem uma visão de que aquilo pode melhorar, né, Marcelo? Eu acho que
é dolorido, mas vale a pena, né? Sim. E é justamente aquilo que a gente estava falando, cara, de você você poder escutar uma nova ideia e tentar deixar aquilo ser implementado, sabe? Porque se eu pegar e me fechar ali o tempo todo, cara, isso aqui é o perfeito, sabe? Sempre vai vir uma crítica, cara, de alguém, sei lá, pode ser um cliente teu, pode ser um funcionário que acabou de chegar. Assim, tenta escutar a ideia daquele cara que de repente aquilo ali pode ajudar muito na tua empresa, sabe? Então a gente sempre dá essa voz, dá essa liberdade pra galera pra ajudar a gente a crescer também, sabe? De fazer realmente uma gestão que escuta também, né? Só fala, né? A gente estava falando da terceira geração, né? Por exemplo, a primeira geração e a segunda, praticamente era o quê? Como é que você expandia? Você tinha filhos, e aí você conseguia expandir com mão de obra. Você vai botando um monte de mão de obra e vai expandindo aquilo. Assim, meus avós nunca tiveram sócios, meus pais também não. Então, assim, lá ali... Assim, vieram também de um tempo... Isso, é diferente. Então, assim, viemos nós três. Cara, qual é a forma de expandir? Como é que a gente vai abrir uma loja numa outra cidade? Não dá pra você... Não dá pra ter mais irmão, né? Senão já fechou a fábrica ali. Então, você tem que botar um sistema, você tem que botar um gerente, você tem que delegar aquelas funções pra alguém e você vai montando uma equipe junto com você, né, cara? Então, é bem legal. Sim. Só que poder replicar o processo, né, isso. cara? Assim, não dá pra crescer, assim, é igual, assim, restaurante com chefe estrelado. Cara, ele consegue replicar aquilo mais ou menos, assim. Você vai no lugar que aquele chefe tá, né? Então, com assim, certeza. Eu passo muito por isso, né? Cara, é difícil você escalar certas coisas, sabe? Então, assim, você tem que treinar muito bem, para que a pessoa que esteja ali representando o teu negócio absorva a cultura que você quer que ela absorva, entendeu? Mas mesmo assim é difícil, assim, escalar. Hoje, na verdade, eu acho que o valor de uma empresa, ela não está só no faturamento dela. Ela está numa empresa que consegue ser vendida e consegue ser tocada por outra pessoa, né? Isso é o termo básico de quando o cara quer valorar a empresa, saber quanto ela custa, né? Então, assim... por isso que eu falo muito de processo e performance, é justamente por isso, porque se você consegue criar um processo, a empresa nunca vai morrer. Ela não depende 100% do Marcelo, não depende 100% do André, nem do Silvio. Então, eu hoje, falando da minha empresa, eu tenho ainda um pouco de dificuldade disso, porque meu tipo de negócio, o cara compra eu estar presente naquilo. Então, eu tenho que fazer isso acontecer, que a pessoa entenda que eu não preciso estar presente, que a minha qualidade vai estar mantida independente de quem estiver ali. Então, assim, vejo vocês fazendo isso, eu acho que isso mostra que realmente não é o Marcelo, não é o André, é a Zancanelli, né? Isso. Então, assim, essa criação de processo é fundamental para isso, né? Sim, e teve um caso até curioso, vocês lembram que tentaram comprar a gente nos anos 80 e a minha avó era a cabeça da empresa, né? Ela cuidava de compras, vendas, produção, fazia tudo, e meu pai, minha mãe e meu avô ficavam mais nos bastidores. E ela ia vender a empresa por uma grana substancial e levaram um consultor lá, o consultor, olha, eu não recomendo você comprar, porque a empresa está na cabeça da dona Aparecida. É justamente isso, né? E se a dona Aparecida sair daqui, você não toca esse negócio. Então, o que a gente tentou foi mudar um pouco isso, né, cara? Assim, com muito respeito à nossa avó, mas todo mundo que tem que estar ali, assim, tem que entender como funciona aquele processo. Se um dia um faltar ou um dia um não puder estar ali, cara, eu sei tocar. Não, e é óbvio, eu acho que a gente prepara a empresa para ela sobreviver, mesmo que a gente não esteja aqui. Então, vocês também têm um dia uma liberdade, o que for, a empresa ela não tem que necessitar 100% do dono. É óbvio que o dono ali, ele faz... A gente fala, né, que o olho do dono é que engorda o gado, né? Então, assim, mas isso não é 100%... Isso era muito antigamente, né? Hoje, os tempos passaram, é uma coisa né? que, assim, vai acabar te escravizando, sabe? Porque, assim, se você não tiver confiança na tua equipe, vai acabar virando aquele caso. O cara, você tem que ficar no caixa sentado aí. Cara, você fica ali, você recebe, você conta, você paga. Mas como é que você prospecta novos negócios? Como é que você busca novos clientes? Você não busca, você vai ficar engessado ali. Então, a tua empresa vai crescer até um determinado ponto. E depois daquilo lá não cresce. Então... Sim. Cara, e até pra qualidade de vida, né? É justamente isso. Imagina se trabalha domingo a domingo e tudo, assim, pô, o cara quer construir a própria família dele, assim, tem gente que não consegue ver os filhos que tá trabalhando. E é o que acontece na maioria das empresas, né? Sim. Se você vê o cara, ele monta o negócio dá certo e ele vira escravo daquele negócio.
ele ganha dinheiro, tudo bem, mas ele vira um escravo daquilo. Então, ele assim, pode curtir, né? Ganha grana e não curte. E normalmente as gerações que vão vir depois não vão ter a sabedoria que vocês três tiveram. Às vezes vão curtir tudo e vão torrar aquele negócio, né? Aquele sacrifício que o cara fez. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de criação de processo, é um tema muito legal para todas as empresas, independente do ramo que vocês estão, né? Então, assim, e isso tenho certeza que vocês foram super experts nisso. Você falou um pouco da logística, né? Hoje a Zancanelli, ela não tem só loja de malha, vocês também têm uma fábrica. Sim. Conta como é que é isso, assim, gerir a parte da logística da fábrica para a loja, se isso realmente influencia no preço final que vocês vendem, se era mais fácil comprar e depois vender, ou se isso realmente é só qualidade ou é qualidade e preço também, né? Na verdade é um misto de qualidade e tradição, né? A gente sempre teve, desde de 86, quando a gente comprou o nosso primeiro tear circular, a gente sempre produziu a nossa malha. O que é um tear circular? Um tear circular é a máquina que vai produzir a malha, né? São dois tipos. Tem o tecido, que são as máquinas retas, que são umas máquinas... Tecelagem plana, né? A tecelagem plana. E já o tear circular é uma máquina redonda, é um cilindro redondo com de 102 a 140 alimentadores de fio, são os fios grossões assim, são os cones grossos, né? E aquilo ali vai tecendo a malha. Depois a gente vai ter uma oportunidade lá na tecelagem pra gente fazer um vídeo. Eu já fui lá, eu já vi, assim, eu não sabia que o nome era tear circular. Tear circular. Mas eu acho, assim, só um parênteses, te cortando um pouquinho, falar que realmente, cara, quando você tem uma loja que faz aquilo desde o princípio, né? Sim. Desde pegar o fio e transformar aquilo numa malha, vocês conseguem ter uma visão direta, né, da qualidade do que vocês estão vendendo, né? Sim, esse é o nosso grande diferencial. Hoje nós somos uma das únicas lojas, né, depósitos de malha do estado do Rio de Janeiro, que a gente faz a nossa própria malha dentro de casa, aqui em Petrópolis, a gente gera os empregos aqui. A gente tem um custo mais elevado para isso, por conta do transporte, né? Que tudo feito o fio vem, geralmente do Nordeste, a gente tece ele aqui em Petrópolis, faz ele virar malha, os rolos em malha, né? Eles cruz, in natura, e daí a gente paga um frete até o sul do país, quando ele é feito beneficiamento têxtil, que é o tingimento. Enquanto a maioria do Brasil inteiro faz o processo todo no sul. E a gente tem esse frete de ida, que onera um pouco o nosso custo, sacrifica a nossa margem, mas a gente tem essa tradição de querer fazer o nosso produto dentro de casa, porque... E tá 100% focado na qualidade, né? 100% focado na qualidade, que a gente sabe o fio que chegou, às vezes o fio chega, a gente tem ótimos fornecedores, os melhores do Brasil, mas às vezes chega a titulagem do fio, que é aquela finura, não está no padrão que a gente precisa, a gente solicita uma análise, é mandado uma nova carga, e daí a gente consegue manter sempre os processos bem certinhos, para poder também levar um produto bom para a tinturaria, fazer uma pigmentação lá, uma tintura do fio legal para a gente ter uma malha de qualidade para oferecer para os nossos clientes. Então, às vezes, quando chega uma camisa para o cara que é leigo, né? Na casa dele, aquilo passou por diversos processos, né? Sim, ela veio através de Primeiro tem o processo da criação do fio, cara, né? Tem 10 processos. O processo é bem bacana. Cara, assim, que legal. Cara, começa na plantação do algodão, depois da colheita, o beneficiamento daquele algodão para ir para as fiações, aí das fiações vem para a gente que faz a malharia, depois vai para as tinturarias, das tinturarias voltam para os pontos de venda, depois vai para o estilo, para a confecção, e depois que aquela camisa chega na mão do consumidor final, né? As pessoas não têm noção, uma grande né? história por trás de cada camisa aí, cara. Cara, que legal. E assim, o que você falou da tradição, né, Silvio? Qual foi o start para vocês de continuar, de realmente ter essa importância de produzir aqui em Petrópolis, né? Que é a cidade da onde a Zancanelli pertence, por mais que vocês estejam todo o estado do Rio de Janeiro. Assim, qual é assim, o start que vocês quiseram continuar fazendo isso aqui? A importância que vocês dão a isso de verdade, assim? Eu acho que a gente sempre teve um carinho muito grande por produzir, porque quando a gente chegou na empresa, já tinha os teares retilíneos lá e tinha um tear circular. Então, assim, a gente cresceu muito enraizado nisso, e embora muita gente chegou pra gente e falou assim, tira a produção daqui, bota em outro lugar que vocês vão ter um custo melhor.
sempre fez muita parte da gente, da nossa história, ter essa parte fabril ali. Então, assim, a gente nunca nem considerou, a gente já estudou, mas nem considerou em tirar a nossa produção daqui da cidade. E todos nós aqui sempre gostamos muito de fábrica, assim. Então, assim, ser só um revendedor, não que isso não seja uma coisa boa, mas, assim, nunca foi muito nosso negócio, sabe? A gente sempre gostou de produzir. Desenvolver e produzir, né? Desenvolve alguns produtos novos também, coloca no mercado. Isso é legal, que tem coisa que começa só com a gente, depois as pessoas vão e se inspiram, não copiam. Legal, cara. Mas a gente consegue, através dessas máquinas que a gente tem, o nosso técnico lá, o nosso chefe de seção de tecelagem, ele consegue fazer alguns desenhos diferenciados, e a gente vai estudando e vendo algumas coisas. A gente está sempre lançando coisa nova também, produto novo. E tem esse carinho pela cidade também, né? Porque aqui foi uma cidade que os nossos avós escolheram vir para cá para tentar a vida. Como eu disse também, eles na época da confecção eles chegaram a ter 100 funcionários. Cara, é bacana porque assim, a minha avó ela formou muita costureira que na época assim, precisava de uma oportunidade, vou começar a costurar. E assim, de vez em quando essas costureiras batem aqui e falam, cara, sua avó me deu uma oportunidade e eu pude alavancar a partir daquilo, sabe? Então assim, não é justamente pegar e tirar daqui, porque aqui são 30 empregos diretos praticamente, fora os indiretos que estão sempre trabalhando com a gente, sabe? Então a gente tem esse carinho também pela cidade, por manter essa produção aqui e os pontos de venda. Porque quem olha muitas vezes a Zancanelli que passa na rua e vê a loja de vocês, acha que é só uma loja de malha, mas é muito, muito maior do que isso, né? Tem muita coisa por trás, né? Você falou da parte de criação, e como é que vocês pensam para criar um produto novo, assim, o que passa por vocês? É só questão de estilo, questão de olhar tendências novas, ou vocês pensam realmente em trazer uma malha que seja mais sustentável? Eu sei que vocês têm uma malha que é sustentável e assim e qual é a força que isso tem no mercado hoje? Se isso realmente é importante para o mercado, de pensar nessa parte de sustentabilidade também. Cara, a gente está sempre acompanhando assim tudo de inovação tecnológico, mas assim o nosso indicador principal é a satisfação do nosso cliente. Então o cliente chega lá, preciso de uma malha tecnológica tal, a gente vai correr atrás daquilo para tentar sempre atender a dor daquele cara, entendeu? Então, assim, a gente tem uma fidelidade de cliente muito grande, que os caras estão caminhando com a gente desde o inicinho, assim, sabe? A gente estava falando da pandemia, cara, teve muita gente que não sabia o que fazer, vou abrir uma marca. E, assim, a gente estava atendendo muito ali, a gente treinou bastante nossos funcionários. Então, o cara chegava sem saber nada e saía dali, cara, como é que eu faço a minha camisa, como é que eu vendo a minha camisa? A gente tenta sempre trocar essa ideia legal com os clientes também, sabe? Orientar a galera para não ser só não é só uma troca de... Não é só vender um mercadoria, produto, sabe? Embora, né? A gente sempre tenta indicar parceiros na cadeia têxtil. A gente tenta indicar um cortador parceiro, uma costura parceira, uma estamparia que seja parceira, para o cara poder fazer o processo todo ali de montar uma camiseta, entendeu? Então hoje, por exemplo, se eu tô vendo isso aqui, eu quero montar uma marca, eu chegar na Zancanelli, você vai me dar uma noção mais ou menos do que eu faço. Com certeza. Do zero. E os vendedores também conseguem fazer isso. Sim, a nossa equipe ela vai passar o custo. Cara, que legal isso, né? É realmente pensar fora da caixa, né? Você tem que agregar valor pro seu cliente, né, cara? Não adianta só você vender um produto e vai lá, se vira aí. O cara não vai conseguir fazer algo legal com aquilo, a não ser que seja alguém. Hoje, a internet traz muita coisa legal, tem muito vídeo tutorial, mas assim, tem gente aí que vai te oferecer um ótimo serviço que tem 30, 40 anos de experiência, que você não faria tão bem por não ter experiência, né? Sim. Não, e é aquilo, né? Você gera também valor significativo para as pessoas, né? Eu me lembro, eu sou um desses casos também. Quando eu comecei, eu sabia muito pouco. Fui na Zancanelli também, comprei malhas, conheci malhas novas. Eu me lembro até hoje do moletom neon que a gente vendia na Queimura. Acho que eu fui um dos melhores clientes desse moletom de vocês. Né? Não, ele era um felpudaço, assim, 3 cabos. Passasse de noite tava até fluorescente. Cara, eu vou te falar, eu acho que foi o produto que a gente mais vendeu na loja e assim... E eu me lembro até hoje da conversa que eu tive com vocês, com o André, tinha os funcionários também. O Robinho tá lá na loja até hoje. Então eu me lembro até hoje do Robinho conversando comigo e me mostrando um pouquinho de tudo isso. Então, assim,
esse valor, né, você não vê em qualquer lugar, né? Então isso ter implementado dentro da empresa, eu acho que é diferente, né? Quando vocês falam assim, porque é um discurso clichê, né? Todo mundo fala, vou fazer o melhor pro meu cliente, mas o que é o melhor pro cliente, né? Então, assim, esse negócio de escutar o cliente, desculpa, você estava falando do neon. Cara, a gente sempre fazia moletom branco, preto, marinho e vermelho, assim, as cores tradicionais. Aí um cliente falou, quero neon. Vamos fazer, não vamos? Vamos fazer, não vamos? Beleza, pega uma barca aí. Cara, assim que a barca chegou, ela esgotou. Sim. Assim, sabe? Então você vai sempre escutando as dores do cara, aposta naquilo ali que, cara, vai, sabe? O mercado vai... E às vezes o cliente, ele tá sentindo, né, cara? Ele viu coisa que você não viu. Tem que ter humildade de... Isso acontece em qualquer área. Na minha área do vídeo também. Eu quando comecei, vou falar... a gente aprende todo dia. Eu vou falar uma coisa muito pra vocês, assim, particular. Eu filmava pra outros videomakers. Eu não fazia pro meu cliente, porque assim, eu queria impressionar os caras que me conheciam, porque mostrar que eu era bom. Sendo que o cliente, às vezes, não quer aquilo. Ele quer uma coisa mais simples, mas que vai funcionar para ele, e é o que ele quer. Então, às vezes, eu aprendi a fazer uma máscara no vídeo, queria fazer uma transição diferente, botava... Sendo que isso não serve para todo mundo. Isso servia mais para inflar o meu ego do que inflar o que o cliente queria de verdade. Quando eu entendi que o que eu tinha que fazer realmente o que o cliente estava precisando, isso mudou o meu jogo, mudou a minha vida. Eu acho que para vocês também isso é natural, né? Porque o que eu vejo muito hoje dentro das empresas é isso, né? A gente tem uma visão, a gente vai nela até o fim... E o cliente pode dar 300 feedbacks e o cara não muda, né? Então, assim, a gente tem que realmente escutar o cliente, né? Então, isso é de verdade, né? Demais. A gente, assim, tá sempre disposto a escutar o que o cliente precisa. Lógico, você tem que filtrar, né? Porque claro. Senão você vai produzir aí malha rosa com bolinha amarelinha, que não é tendência, mas é uma coisa só que aquele cliente... se ele tiver volume, assim, o Marcelo falou um nome ali, barca. Barca é a capacidade que é uma capacidade de lote em tinturaria. Então, assim, a gente consegue fazer qualquer cor que está disponível no catálogo de cores que chama Pantone Texto, desde que o cliente tenha um volume para aquilo ali poder ser absorvido pelo custo, entendeu? Porque senão não dá, assim, não dá para fazer 1 quilo de malha na cor azul. Com certeza. Então, né? assim, se o cliente tiver volume, a gente pode produzir, só que não é tão simples assim no texto fazer algo exclusivo ou diferente, né? Você tem que ter uma economia de escala para aquilo ali fazer sentido. E também, assim, eu acho que você é o que você falou, filtrar, né? Sim. Você pode escutar o cliente que está comprando 1 quilo e ele trazer um feedback que vai mudar realmente tudo, mas para produzir, você tem que ter muita certeza, né? Ainda mais que hoje a gente vive muito numa economia de processos, de tudo que a gente faz, mas também de dinheiro, né, cara? Porque a gente precisa... a gente não pode mais errar, né? Que a gente brinca assim, né? É óbvio que a gente erra todos os dias, mas assim... um erro custa muito caro, né? Então, tu aporta o dinheiro do teu fluxo de caixa e, assim, vai acontecer, tem que acontecer. Sim. Não dá pra apostar e, se encalhou, entendeu? Então hoje tem que ter muita certeza, né? Exatamente. Do que produzir, né? Essa parte da criação que você falou, então passa muito por isso, né, Silvia? Começa numa ideia, mas é muito conversado até você ter uma certeza de que aquilo vai dar certo, né? Sim, a gente faz estudos, até porque as tinturarias, por questão de custo, estão aumentando cada vez mais a capacidade dessas barcas. Quando a gente começou lá, a gente fazia 70 quilos cada cor, depois passou para 120 o mínimo, 250, e atualmente as barcas mínimas são 500 quilos. 500 quilos hoje dariam quantos rolos de... Então, 500 quilos são 23 rolos de meia malha, que é aquela malha mais fininha, de camiseta básica, né? Aí dariam 500 vezes... 2.500 camisas. Sim. É camisa demais, para poder criar algo novo, né? Para poder criar uma cor nova, isso. 2.500 camisas. E hoje vocês, dentro do estoque de vocês têm poucas cores? Não, eu acredito que vocês têm muita coisa, né? É uma coisa que a gente vive também debatendo e tentar dar uma enxugada na cartela, mas vem da nossa cultura também. A gente trabalha com a base de 42 cores. Cara, eu nem sabia que tinha 42 cores. E 99% assim é pronta entrega. É um diferencial que legal. nosso também. O cliente quer
vou precisar e o cliente, nosso cliente confeccionista, fecha o cliente fecha um pedido, e aí, em vez de ele ligar para uma fábrica lá em Santa Catarina, que vai demorar 15 dias para entregar, ainda vai produzir sob demanda, não, a gente já é um diferencial que a gente chama pronta entrega. Então vocês têm um estoque de 42 cores e quase todas essas cores vocês têm... 99%. Quase todas, não, estão 100% praticamente. Né? Está recebendo, está em trânsito, está na tinturaria, já está finalizando. A gente está sempre nesse giro, assim. Cara, é um pouquinho mais complexo, são 42 cores de 42 famílias de artigo. Caraca, cara. Então tem 42 cores de meia malha, e aí tem 42 cores de ribana, que são acabamentos dessa meia malha. Tem moletom, tem um pouquinho menos, tem 30 e poucas cores, mas também tem um acabamento para todas elas. Então, cara, são... Cara, mas são os 400 artigos, moletom, assim, sabe? Você tem que fazer a gestão desse estoque todo. Tem o malhão também, que tem quase 40 cores. Tem o piquê, que tem mais de 20 cores. Então, são muitas famílias. Quando a malharia começou, eu acho que só se falava muito em malha, né? Ou tinha um outro tecido também? Na verdade, a gente começou com piquê. Vocês começaram com o piquê? A gente fez o trajeto inverso, a gente começou com piquê. Que a gente já tinha a malharia retilínea, que fazia as bolas, né? Bolas polo. Sim. E aí a gente começou com piquê. O piquê, pra quem não sabe, é o que faz a camisa polo, né? Camisa polo, isso aí. Ele é só usado pra camisa polo? O piquê? Não, cara, assim, isso a gente aprendeu com o cliente também. A gente já teve uns clientes que pensavam totalmente fora da caixinha. Então, assim, esses caras, teve cara que fazia camisa t-shirt com moletom ao contrário e estampava em cima do felpudo. Teve gente que fazia vestido de piquê. Tem o malhão, que é muito tradicional em camisa. O pessoal tá fazendo calça hoje em dia, calça tipo alfaiataria, gente fazendo vestido. Então, assim, tem os clientes que são muito criativos, cara. Fazem polos de meia malha, assim, sabe? A criatividade tá bem alta no mercado. E eu acho que vocês preparam, né, a malha para os clientes e aí eles deixam... E isso que é bom, né? Que é um quadro branco, né? E é uma roda gigante também, né? Que é o tempo todo ali. E isso deve trazer coisas novas para vocês também, né? De olhar, às vezes, assim, caraca, eu nunca imaginei essa malha nesse produto, né? A gente tenta agregar, assim, a gente tenta ter um pequeno showroom nas nossas lojas com bases diferentes, com peças de roupa diferentes em cada base. O cara já tem uma noção, tem né? Um vestidinho de malhão, tem uma calça de malhão para ele olhar e não ficar fixo naquilo, sabe? A gente tenta agregar, olha, você pode fazer uma camisa maravilhosa, mas você também pode fazer uma calça muito legal, você pode fazer um conjunto com o seu time. Então, assim, você tem que ajudar o cliente também nesse ponto. Porque... Não é ajudar, né? Agregar. Mostrar para ele que ele pode usar a criatividade dele para o que ele quiser, né? Então hoje a gente tá falando de malha, piquê, moletom, malhão. A gente tem o cotton, né, que é a malha com elastano, que dá um caimento mais legal. A gente tem malha tecnológica lá também. São aqueles dry fit, né? Tem dry de poliéster, dry de poliamida. Cara, e chegar nesse termo malha tecnológica, o que significa isso, assim? Cara, são malhas desenvolvidas com fibras que, assim, eu tô falando da viscose com elastano que a gente tem lá. São malhas que você não vai precisar, você tem que passar, mas não precisa passar tanto. Sim. Você consegue jogar na máquina de lavar e botar para secar na secadora e você não vai agredir tanto com o encolhimento, porque assim... Por mais que a malha tenha qualidade, você tem que respeitar hoje as instruções de lavagem, né, cara? Por exemplo, se você for pegar uma malha 41 aí penteado, que é um fio muito delicado, você tem que lavar ele da forma certa, não pode secar na secadora. As instruções de lavagem são aquelas que vem aqui na etiquetinha normalmente. Isso, aquele ferro de passar roupa com um número, geralmente é 40, 50, aquela bolinha com um X. Então, assim, o cliente ele tem que prestar um pouco de atenção nisso, porque se você não informar para o seu cliente como aquilo tem que ser tratado, por mais qualidade que a gente tente botar na linha de produção, se você não lavar com o cuidado certo, você vai danificar alguma coisa, aquele tecido, sabe? Sim. No masculino, as pessoas não veem tanto isso, mas no feminino, assim, tem tecidos tem vestidos que a mulher acaba nem nunca lavando, de tão frágil que ele é, entendeu? E pode às vezes, contorcer, algo assim. Isso aí, assim, na vida moderna a gente sabe que as pessoas não têm tanto tempo, assim, né? O cara quer chegar, botar na máquina de lavar, botar para secar, se bobear, ele quer usar no dia seguinte. Então, assim, a gente tem artigos que
servem bem para isso, mas tem artigos que tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de lavar. É legal você falar isso, cara, porque assim, a indústria têxtil, ela é química pura, né? Porque eu nunca pensei dessa forma. o que é a indústria têxtil? É fibra. A fibra, você tem a fibra natural, você tem a fibra sintética, você tem a fibra artificial, tá? E essa fibra ela é transformada num filamento, tá? Esse filamento você vai fazer ou o tecido ou a malha, tá? Que é a malha crua, tá? Como é que você tinge isso? É química novamente. Você usa água e corante para você tingir aquilo. E temperatura. E temperatura, sabe? E aí depois você transforma aquilo numa camisa e assim, não adianta você usar e lavar aquela camisa de qualquer jeito. Porque aquela fibra, ela não vai suportar o calor excessivo, aquele pigmento de tintura não vai suportar você lavar ali com água quente, com outra água, sabe? Então tudo é química, na verdade, da indústria têxtil, sabe? E tem os sabões em pó, tem coisa que é muito alvejante, então... Às vezes, assim, o pessoal vai misturar a cor, vai botar uma camisa branca com a camisa preta e uma vermelha, se for bem amigo, um pouco de tinta de uma para outra. Então, e às vezes o cara reclama e ele, na verdade, só não lavou da maneira correta. Ele tá usando aquele alvejante super branco, aquele homo super branco, para lavar uma camisa azul marinho, que daqui a pouco ela vai estar azul royal, azul claro. Porque é para deixar branco, é para tirar tudo que é imperfeição dali, estranho ao natural da fibra. Cara, isso é muito legal. Eu vou te falar que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Procurar os produtos certos para poder usar em casa. Cara, na verdade é obrigatório você fornecer a instrução de lavagem na tua camisa, né? Só que como vocês estavam falando, são símbolos complicados, né? Sim. Assim, são 5 tipos de símbolo. Como passar, se pode botar na centrifugadora ou se não pode, qual a temperatura de água e como estender, se eu não me engano. Tem que passar também, passar do avesso para não agredir nenhuma. Mas, cara, eu particularmente, assim, eu tenho uma lave seca em casa. Eu junto tudo, só não misturo branco com colorido, sabe? Mas eu boto lá. Em casa a gente faz praticamente... A gente lava branco, mas também o colorido lava de separado. Mas... que se você misturar o branco, passa a ser um cinza claro na primeira lavagem. Mas eu já comprei camisas de outros lugares, que com certeza a malha não era da Zancanelli, que na lave seca a camisa não cabe mais em mim na primeira vez. Isso acontece muito, né? Tem um diferencial de malha para isso também? Então, por que a gente fala bastante da qualidade, né? Porque a gente trabalha com a malha penteada, é uma fibra, já é uma fibra diferenciada, que você tem a open end, você tem a cardada, a super cardada e a penteada. A penteada são filamentos que você vai passando para deixar a fibra longa presente nela e tirar as impurezas e tudo. Então a gente trabalha com esse tipo de malha. No algodão, né? No algodão. E assim, é lógico que tem que sempre seguir a instrução de lavagem e tudo, só que a chance dela torcer ou encolher é muito menor do que um fio cardado que tem NEP, que tem impurezas, ou num fio open-end que não é tratado. O fio penteado, então, que vocês falam, é um fio sem impurezas. É o fio mais nobre, em fibras mais longas com menos impurezas. Ele passa por mais processos na hora da fiação, assim, onde você alonga mais a fibra e tira mais as impurezas daquele filamento de algodão. Por isso que chama penteado. Legal. Enquanto, vamos falar em horas assim de produção, enquanto um fio open-end passaria, sei lá, 1 hora na produção, o penteado demora quase 2 horas, porque ele demora muito mais tempo para passar pela linha de produção, porque ele tem mais processos ali para deixar ele mais nobre. Isso se transforma numa malha com uma textura e com um toque muito melhor. E o legal da gente produzir aqui também é que, assim, tem muita malha no mercado que o pessoal, essa malha é penteada, mas às vezes para diminuir custo se mistura um cabo de um tipo de fio com um cabo de penteado. Ou se bota uma malha cardada e fala que é penteada porque fez um processo diferenciado na tinturaria, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho de oferecer malha penteada como malha penteada. Sabe? Até porque vocês veem o processo rolando. Não tem mistura na nossa Não tem sabor penteada, né? O sabor. Nossa é penteada de verdade. Gostei dessa. É verdade. Mas é um dos segredos do sucesso, sabe? Porque aí no teu pós-venda, cara, tu não tem reclamação. Sim. Sabe? Se você vende uma cardada como penteado, o cara lava, ela torce, encolhe, o que vai acontecer? O cliente vai bater aqui. O cara vai saber, né? Entendeu? Vai sentir. E então a gente cria esse relacionamento com o cliente justamente vendendo um produto de qualidade, porque o cara não vai ter dor de cabeça comprando malha com a gente. Isso vai até um pouco contra, né, cara? Que tem cliente que fala assim, pô, eu vendi uma camisa com piquê de vocês, já tem 2 anos que o cliente não pede mais, porque a camisa não Verdade, mas, cara, eu tenho certeza que o cara vai comprar no máximo que seja uma outra cor, mas assim, de tanta coisa, entre aspas, ruim que a gente vê hoje, quando a gente vê algo bom, a gente, se encanta, né? É verdade. Cara, assim, falando continuando um pouquinho na parte de processo, assim,
Essa eu vou perguntar direto pro Marcelo. Vou falar. O que você daria de conselho para um cara que quer começar? Ele vai chegar hoje na Zancanelli e ele quer começar a fazer uma marca, né? Agora falando diretamente para um futuro cliente seu. Qual seria um conselho para ele ter ele saber qual o processo que ele tem que seguir para começar a ter uma marca? Não estou nem falando da parte de legalmente, jurídica, nada disso, mas na parte de criação mesmo, de confecção e tudo isso, assim. Já que você está no primeiro processo que eu acredito que seja a compra da malha, assim. O que ele tem que fazer? Cara, acho que a primeira coisa você tem que definir para quem que você quer vender o seu produto. Qual o tipo de cliente? Vai ser ramo masculino ou feminino? Beleza, masculino, vou procurar as malhas que estão identificadas ali no ramo masculino. Tá? Qual vai ser o tipo de público? Cara, eu vou fazer uma camisa promocional ou vou fazer uma camisa premium? Aí, com essas decisões, assim, cara, já sei de que forma que eu vou chegar assim, eu vou procurar t-shirt, eu vou procurar moletom, assim, o que eu quero fazer do meu produto. E depois de que forma que eu vou alavancar, entendeu? Então, assim, chegar lá, assim, ver qual produto que melhor se encaixa. A gente tem esse showroom ali para tentar mostrar melhor, assim, as combinações. Legal. E tem que sofrer um pouquinho para começar qualquer coisa hoje em dia. Com certeza, mas ter um norte, assim, já coloca o cara pelo menos no caminho, né? Sim. Você falou de um produto premium ou um produto um pouco mais promocional, produto mais barato. E a Zancanelli atende esses dois públicos hoje? Não, a gente tá mais na linha premium. Sim. A gente tem produtos assim que até atendem um promocional ou uma parte de uniforme, mas não é muito o nosso foco. A gente trabalha com a malha cardada, que é uma malha um pouco inferior à malha penteada, mas enquanto na penteada a gente tem 40 cores, na cardada a gente só trabalha com preto e branco, que não é tanto o nosso foco. Mas a gente... Vocês atendem, mas o foco... A malha cardada é melhor que muita penteada. Aí Não, legal. Eu sei que vocês também têm uma malha que a gente chama de Comfort. Eu conheci na primeira vez que eu fui lá na loja. Sim. E eu vi o toque dela é completamente diferente, né? Sim. Essa malha hoje, ela é o que você chama de premium ou não? Ela tem várias malhas premiums e essa malha só é uma malha que está um pouco acima ou não está acima, assim. Eu vou falar um pouco do nosso carro-chefe, que é a nossa malha 30.1 penteada. Sim. Tá? Ela é considerada uma malha premium, cara, que assim, ela bate de frente com malha lisa, assim, pode pegar uma camisa internacional, assim, botar a nossa malha, é igual, assim, qualidade igual, assim, sabe? E a 30 ponto penteada é a malha que a gente conhece tradicionalmente, né? Das camisas da Nike, por exemplo. Sim. São aquelas camisas de algodão. Isso. A malha Comfort, ela já tem já sofre um processo a mais na tinturaria, na verdade, de lavanderia. Então ela fica com toque de pele de pêssego, que a gente fala. Mas isso é um processo a mais depois da tinturaria, que agrega mais um pouquinho de valor para o cliente também. E quando a gente fala de processo a mais de tinturaria, é porque ela também encolhe menos? Porque ela já encolheu o que tinha para encolher ou não tem nada a ver isso? Tem sim. Todo produto de algodão é normal ele sofrer um encolhimento ali de 4 a 2% na primeira lavagem. Essa malha Comfort, ela por ser lavada mais uma vez, ela diminui isso aí para 2, para 1,5%. Mas assim, toda a fibra natural na primeira lavada dela, ela vai... É natural, né? Isso aí, qualquer lugar que você compra, eu sei disso. Assim. Sim. Por ser justamente uma fibra natural, não é ser uma sintética. Já um dry fit, por exemplo, cara, se você fazer esporte, ela vai reter mais o... Não vai reter tanto suor, e aí você pode lavar, pode torcer, que ela vai sempre ficar igual. Mas assim, por mais que o dry fit base poliéster seja resistente, cara, se tu botar ele numa lavagem, numa secagem aí com mais temperatura do que permite, vai encolher também. Vai encolher, porque você está falando daquelas técnicas de lavagem, né? Sim, arrisca as instruções. Eu falo muito um exemplo aqui, cara, eu adoro falar isso, assim, Volkswagen é considerado uma ótima marca de carro, né? Não quebra nada. Anda com o carro da Volkswagen na água do mar. Vai estragar tudo, cara. Sim. Por quê? Você andou, você usou de um jeito que você não deveria usar. Então, assim, se você usar as coisas do jeito que lavar, do jeito que tem que lavar, você vai ter uma conservação enorme daquele produto. Mas se você fizer de qualquer jeito, esfregar a camisa no chão... E é importante saber também, cara, que tudo é perecível, né? Sim. Assim, você vê o pessoal no ramo do esporte, o cara quer comprar a camisa, o cara quer correr 1 ano e meio com a camisa e na hora assim que ele coloca, já vai dar cheiro ruim, assim, sabe? Sim. Por mais que ela tenha tratamento antibacteriano, aquilo ali vai ser resistente a algumas lavagens só.
Mas assim, tudo é perecível, sabe? Sim. Não adianta Tênis você querer... de corrida, né, cara? Tênis de corrida tem quilometragem. Ele vai render bem, sei lá, quantos quilômetros? 500 quilômetros. tem uns 800 O quilômetros. cara acha que ele comprou o tênis e vai durar 10 anos. Cara. Sim, Não vai é performar, diferente. né, Né? cara? Com Tudo é certeza. perecível, cara. E o que vocês tentam fazer hoje é diminuir esse tempo, né? Sim. E aumentar o tempo de vida útil, né, no caso. Exato. E hoje, assim, o que vocês acreditam que seja realmente o diferencial para a malha de vocês ser chamada uma malha premium? Essa 30.1 ser chamada, além do que você falou do fio, que você não é o sabor penteado, né? O que acredita que seja realmente o diferencial que vocês têm que faz a malha ser premium de verdade, assim? Acho que é uma série de fatores da nossa tecelagem. A gente não tem nenhuma máquina, nada contra. A gente não tem nenhuma máquina de origem asiática. Nossas máquinas são as mais tradicionais, que são Orizio, que são as italianas, e as Mayer, que são alemãs. As máquinas que a gente utiliza, os teares circulares, né? As agulhas, que são as tradicionais, alemãs também, e também o transporte. A gente faz o transporte com uma transportadora que só leva malha em rolo, não leva nenhum outro tipo de mercadoria dentro do baú do caminhão. A parte de tinturaria também, que a gente paga por um tingimento reativo, que ele fica... que o corante vai aderir mais à malha, mais concentrado, que adere mais à malha. Um acabamento diferenciado na tinturaria também, que faz uma diferença enorme nesse processo. Mais uma vez, são vários processos, né, para poder fazer isso. E a gente vê muito, assim, empresas que, assim, o cara produz durante 3 meses e deixa aquilo ali parado numa tinturaria. E às vezes a gente vai numa tinturaria que fala assim, essa malha do fulano tá aí há 1 ano. A nossa malha, ela é produzida na segunda, na terça da outra semana ela está sendo tingida. Então, assim, é muito rápido esse processo. Ela não fica crua, parada em um depósito sob os fatores do tempo, sabe? Se você deixar a malha mofar, cara, nada tira aquilo. Então isso é importante, Mancha, né? Porque ali ela não tá tendo nenhum tipo de proteção, né? Ela saiu... Sim, ela sai cru, cara. E às vezes, assim, o óleo dos teares, às vezes cai uma gotinha. Se você manda para tinturaria rápida, consegue se lavar aquele óleo. Se fica 1 ano parado ali, nada vai tirar aquele óleo. E aí vai chegar para o consumidor essa mancha de óleo no meio do transporte. Tem um ponto também, cara, que assim, a nossa capacidade produtiva, se a gente rodasse 24 horas, seria muito alta. Mas o que a gente faz? Sei lá, você tem um RPM máximo do tear de 36. A gente coloca ele a 28, porque aquilo ali, assim, o tecelão, além dos sensores que tem, o tecelão também consegue acompanhar o processo. Essas peças depois elas são revisadas. Então você consegue, cara, acompanhar a qualidade desde o inicinho. Não adianta você pegar, acelerar o negócio até o final, aí depois você manda tingir para depois chegar no cliente o negócio tá danificado, entendeu? Sim. Então a gente já... Você meio que consegue matar qualquer tipo de erro no primeiro processo. Começar, entendeu? Legal. Então, esses são os diferenciais. Você usou um termo 30.1. O que é isso? Assim? Cara, 30 é a titulagem do fio. Como é que eu vou te explicar isso aqui? De uma forma... a bola do fio, a largura. Quando a gente solta a pipa, qual é a linha que a gente usa? Não linha 10. Eu nunca soltei pipa, cara. Eu me lembro daquele... linha 10. Não, eu lembro da linha chilena, né? Que porra. É mais moderno. Mas eu vi a galera passando... Já tinha manivelinha já, né? Então, a linha de pipa é linha 10, né, cara? Quanto menor esse número, mais grossa ela é, maior a titulagem dela. Por exemplo, no moletom, você faz a combinação do fio 30.1 com o fio 8. O fio 8 ele fica interno nele, que é o fio mais grosso. Por isso que o moletom é mais grosso. Mas você fala, não é a parte do felpo, não. Assim, aquilo ali tem um moletom flanelado e um moletom careca, né? O moletom careca, ele não passou por uma felpadeira. Mas Sim. ali dentro é um fio mais grosso. Porque você vê que o moletom já é mais robusto. Isso. É isso que você está falando. Aí do 8 você vai pro 10, você vai crescendo até o 30, que é o que a gente usa. Só que depois você tem o 40, o 60, que são os fios egípcios aí, entendeu? Então o 30 é a titulagem, é a grossura, a bitola de quantos filamentos tem enrolados ali. Eu sempre entendi que quanto mais isso, melhor. Isso, Por exemplo, então o fio 30.1 é melhor que um fio 24.1. Então, não necessariamente, cara, vai dar um produto mais grosso ou não, mas... isso só quer dizer que ele é mais robusto, mais... Tu lembra da parada que eu falei do cliente aqui? Sim. Por que você tem que entender o teu cliente? Por exemplo, quanto mais fino, quanto maior esse número, mais nobre ele é, mais caro se torna, tá? Só que a gente... Frágil ele só que ele é mais frágil. A gente tem clientes que olham a 30 e de repente olham um malhão que é uma dupla
e o cara fala assim, cara, isso aqui é mais grosso, é melhor, o mais fino é mais vagabundo. Então, tudo vai depender da interpretação do teu cliente, né, entendeu? Isso aí, pô, dá pra gente trazer muito pra cristal também. Um copo de cristal é extremamente caro, muito bom de beber, mas é extremamente frágil, cara. Então, assim, quanto mais nobre, às vezes mais frágil vai ser, né? Pelo menos na nossa indústria, Exato. assim. É nobre, é frágil, então tem que ter cuidado. Tem que ter mais cuidado, né? Na verdade, né? Uhum. E a diferença de uma malha mais nobre, como você falou, para uma malha não tão nobre, é toque, é qualidade, é cheiro, é tudo isso. Aham. É um processo, né, cara? É assim, é tecer num tear com uma qualidade legal, um tear que já tenha dispositivos ali que não deixar dar uma ralheira, que é uma falha de agulha, mandar rápido para tinturaria, escolher um bom processo de tinturaria para você não ter problema da cor manchar ou dela migrar para outra, tudo isso. Saber como você vai transportar também. Eu nunca tinha entendido isso, porque no transporte a malha pode sofrer várias... Pô, se você bater um rolo de malha de ponta, assim, cair da caçamba no caminhão e bater, você já vai colaborar com o processo de encolhimento lateral. Então, assim, tem uma série de cuidados. Isso aí eu acho que eu nunca cara, tinha pensado nisso, né? Então... Malha, assim, a gente sempre fala para os nossos clientes que compram uma qualidade maior, se você vai deixar a malha exposta ao sol, você tem que cobrir ela, porque o sol, imagina você ficar 30 dias pegando sol ali na ponta do seu braço. Vai queimar, cara. Sim. Então, assim, malha também queima. O armazenamento também, sabe? Tudo isso é muito importante para chegar no cliente ter uma camisa final com uma qualidade diferente, né? Uhum. Sim. Então, cara, quando a gente fala hoje de Zancanelli, de qualidade, de malha premium, a gente não está desenhando somente um tipo de cliente, mas a gente está desenhando um cliente que quer vender algo diferente, algo realmente de qualidade, né? Sim. E como é que você vê, não vou dizer esse nicho, mas esse tipo de cliente hoje, assim, como é que você identifica ele sendo importante para a Zancanelli? Óbvio que todo cliente é importante, mas como que você vê... Que cliente é esse? É o cara que começou a montar uma loja pequena? É o cara que já tem uma loja imensa? É o cara que vende uniforme? É o cara que vende uniforme só por X valor? Hoje, qual é o cliente da Zancanelli? Cara, vou te responder essa pergunta dizendo qual é o nosso modelo de negócio. Atualmente a gente é um atacarejo. O que é isso? A gente vende desde o 1 metro até o 2 toneladas, se você precisar. Então, qual é esse cliente? Esse cliente pode ser o grande confeccionista que precisa de uma quantidade alta para produzir, sei lá, 500 camisas de hoje para amanhã, ou pode ser aquele cara que, eu tenho uma ideia, eu quero começar a fazer a minha própria marca e quero lá comprar 1000 metros para fazer uma camisa para mim, sei lá, para ver se ela vai ficar boa e daí, a partir daí eu começar a produzir. Sim. Então, todo cliente novo é potencial, cara. E é o cliente que se importa em qualidade também, né, cara? Que o cara que quer buscar só preço. Assim, a gente tá com a porta aberta, a gente quer atender todo mundo. Mas vão ter produtos no mercado que são mais baratos que o nosso. Mas isso é normal, né, cara? E assim, se o cara estiver buscando só preço, pode ser que não seja o nosso cliente ideal. Sim. Talvez ele chegando lá, tocando na malha, vendo a qualidade percebida, a gente consiga converter. Mas a gente busca pessoas que querem mostrar qualidade. Produzir algo com qualidade. Cara, tem aquele negócio, né? Assim, a gente aprende no amor ou na dor. Eu ia falar parecido também. Cara, teve muita gente que chegou, bateu ali, não, mas ali no concorrente X é R$5 mais barato. Não, sem problema. Assim, a pessoa foi, comprou no concorrente X. Um tempo depois, o cliente dela foi e falou que a malha tinha encolhido. Aí o que ele foi e voltou. Então, a gente tenta... Lógico que nunca falando que, a gente faz o marketing no nosso produto, sim, sabe? A gente nunca fala mal do produto do concorrente, porque eticamente é horrível, né? Ético, né? Mas assim... a gente sabe, no fundo. A gente vangloria as qualidades do nosso. Acho que isso é legal, né? E é aquilo, né, cara? O tal do barato às vezes sai caro, mas... A gente não tá falando aqui que o cara que olha assim pode pensar, então a malha da Zancanelli é muito cara. Não é isso. É que realmente vocês vendem qualidade. E qualidade, infelizmente, ela custa um pouco mais caro, né? Eu falo isso muito... A galera vai comprar, às vezes, um vídeo, né? E eu faço um orçamento, né? O cara falou, mas o fulano faz por R$500. Eu falo, cara,
Tudo bem, mano, vai lá. Se você pegar um copo transparente, eu sempre uso essa analogia, né? Pra quem gosta de cerveja, você botar, sei lá, uma Heineken e colocar uma Cristal, você olhar, é a mesma coisa. Ela é douradinha. O negócio é no dia seguinte. Mas não é só o dia seguinte. Às vezes você já vai beber, já tem uma primeira experiência. Futuramente ainda tem um dia seguinte. Então, assim, olhando, a malha pode parecer igual, né? Igual a cerveja, né? Mas realmente tem algo da experiência, algo do pós, né? Então isso é o que determina, né? Eu acho que a diferença. E tem uma coisa assim que muito cliente se prende muito no preço, e eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes R$10 de diferença num quilo de malha, que vai te dar 5 camisas no quilo, quantos centavos vai te dar de diferença ali por peça? Porque, assim, então 5 vai dar R$2 de diferença na produção. Só que você vai trocar uma coisa muito boa por uma coisa mediana. E às vezes esses R$2 você consegue valorar ele com 20, 30 reais a mais, né? A peça pronta. A peça pronta, né? Aí 20, 30 reais. Dependendo da qualidade, né? Então isso a gente R$100 a mais por quilo. A gente está falando, às vezes, de entre aspas, uma economia porca, às vezes. Né? Assim, existe esse mercado também, sabe? Do cara que quer vender por quantidade, para vender uma vez só e, sei lá, o cara tá fazendo uma feira, alguma coisa, algum evento, vai botar uma vez e... Só que depois o cara não vai comprar com ele novamente. Já teve caso de cliente, cara, eu não quero nem saber, eu quero que seja barato. A pessoa, se bobear, vai usar essa camisa uma vez e depois vai botar de trapo, de pano de chão. A gente não quer desenvolver um produto assim, sabe? Não é o nosso nicho. Realmente, você tem que... É o que você falou, respeitar todos os públicos, mas entender o valor de vocês, né? E hoje vocês olhando assim, de tudo que já passou, né? Eu tive o prazer de conhecer o avô de vocês, né? Falei até com o André depois que foi uma aula com o seu Geraldo eu saí de lá assim, com a cabeça falando, caraca, cara, que oportunidade, né? Verdade. Então assim, de tudo que já aconteceu de história da Zancanelli, né? De tudo que a gente passou, o que vocês enxergam hoje, daqui a alguns anos? Como vocês veem a empresa, a Zancanelli, daqui a alguns anos? Cara, a gente está se estruturando para, assim, hoje a nossa venda é muito Rio de Janeiro e alguns estados, e a gente quer ampliar a nossa venda para outros lugares, sabe? Para, assim, conseguir colocar a nossa qualidade em outros mercados. E além disso, assim, de ver... a gente está falando de 55 anos de história, né? Já está com quantos anos, André? Pode falar a idade? 4. Marcelo? 45. Qual é a próxima comemoração que a gente vai fazer? Já tem um número, já tem uma meta? Cara, a gente procura comemorar todo ano, porque assim, é uma luta gigantesca você sobreviver num mercado como esse, assim, a gente sabe as dificuldades que todos os países têm, mas aqui no Brasil as coisas mudam de 2 em 2 meses, então, você tenta planejar, a coisa já muda, então, assim, a gente tá aqui, tá acostumado com isso, então a gente comemora todo ano. Todo ano é uma vitória pra gente. Exatamente. Isso é muito bom. Então, assim, cara, eu acho que falando sobre Zancanelli, a gente conversou hoje aqui sobre processo, sobre história, sobre tradição, mas eu acho que a grande palavra que eu posso me referir a vocês é qualidade, né? E valor, né? Do que vocês vendem, né? Assim... queria que vocês deixassem um conselho, cada um, para uma pessoa que está começando agora, ou melhor ainda, se algum de vocês quiser falar um conselho para uma pessoa que está, às vezes, assumindo uma empresa do seu pai, uma empresa familiar, o que vocês aconselhariam essa pessoa a fazer que deu certo na empresa de vocês? Porque, assim, eu só abrindo um parêntese, é muito bom. E eu acho que vocês vão concordar comigo, o conselho a gente escuta de quem venceu, né? Sim. Porque tem muita gente que dá conselho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes você está querendo pedir conselho para um amigo teu que é separado, que a esposa, um cara que trai a esposa, que faz isso, aquilo, e tu vai pedir um conselho de um relacionamento para esse cara. Esse cara não vai te dar um conselho bom. Não faz nenhum, então, assim, vendo que vocês têm uma estrutura sólida, uma empresa sólida, eu acho que vocês são uma pessoa que eu receberia um conselho. Então, assim, só para deixar isso claro sobre o conselho, né?
Qual conselho que vocês dariam hoje? Se eu pudesse dar assim, cara, tenta trabalhar desde cedo no teu negócio e tenta conhecer todos os processos, assim, a gente era moleque, tava na época da escola e chegava caminhão ali e eu e meu irmão descarregávamos. E tinha amigo nosso, porra, vocês descarregam um caminhão, isso é uma vergonha, que não sei o que, cara, não é. É você tá ali aprendendo cada processo, assim, se tiver que, porra... Todo trabalho é digno, sabe? Se você tiver que varrer, se você tiver que fazer a limpeza, fazer algo que seja, assim, bem simples na produção ou em qualquer tipo de coisa, faça. Porque aí você vai aprender como a sua empresa funciona. Não adianta nada você, na minha opinião, você passar anos estudando, fazendo MBAs... Se chega ali na hora, você não entende nada do processo da sua empresa, entendeu? Então, e você falou de varrer, de tudo isso, às vezes não entende do processo lá de baixo também. Sim, assim, você tem que entender a sua empresa como um todo. É difícil, às vezes, você conseguir passar por todas as áreas da sua empresa, mas assim, você tem que ter a humildade para você cobrar alguém que está fazendo uma função, você tem que saber como fazer aquela função. Senão, como é que você vai cobrar algo que você não sabe como é feito? Então, meu conselho é esse, assim, tenta entender todos os processos. Você não precisa necessariamente fazer todos, mas você tem que entender como ele é feito. Pelo menos senão, como é que ele é feito, né? Como é que você vai gerir algo que você não sabe, cara? Acho que isso é realmente válido. Vamos lá, se eu pudesse complementar também, eu acho que o trabalho, ele sempre edifica o homem, né? Então, assim, a gente começou a trabalhar desde novinho e é legal, cara, porque você aprende a dar valor ao teu trabalho e ao teu dinheiro, então você cria também uma educação financeira, sabe? E uma outra coisa que eu ia falar também é você definir muito bem os valores da tua empresa e os valores da tua família. Por exemplo, ali, assim, nosso avô sempre passou vários conselhos pra gente, nossos pais também. Respeito, quais os valores da Zancanelli hoje em dia, né? São tradição que passa gerações, respeito com o próximo, inovação, qualidade e atendimento humanizado. Isso a gente tenta passar, assim, sempre a gente pega e passa para toda a nossa equipe isso aí, e a gente pratica isso o tempo todo, sabe? Você tem que ter esses valores ali enraizados. Sim. Que, cara, fazendo isso, trabalhando e tendo fé naquilo que você acredita, sempre funciona, cara, sempre vai dar certo. Com certeza. Eles já falaram bastante coisa, falaram muito bem, mas a primeira coisa, começando pelo que ele finalizou, é ter fé, acreditar em Deus, fazer, se esforçar muito e tem que estar sempre estudando e aliando, e aliar o estudo ao conselho dos mais velhos, ao que você quer fazer, desenvolver e trabalhar firme, trabalhar duro e saber os processos, é isso. Acho que é isso, né, cara? Acho que a gente... vocês falaram muito bem sobre conhecer, sobre ter processo, sobre ter fé também, que é muito importante. A gente não fala importantíssimo, cara. A gente não fala muito sobre isso, né? Porque se você não acredita no teu negócio, né, independente de religião e tudo isso, se você não acredita no teu negócio, aquilo não vai... Não tem como isso. Você, no primeiro momento de crise, você até pode manter, você desiste. E você estava quase chegando no topo daquela montanha, só que você não consegue ver porque tinha um nevoeiro ali, né? Cara, eu já li no livro exatamente isso, sabia? Que às vezes... As pessoas desistem quando elas estão a 1% exatamente de conseguir o objetivo. E normalmente, quando você está muito próximo do teu objetivo, vem eu acredito que é justamente para testar você, mas assim, eu li exatamente isso, né? Que às vezes a maior crise ela vem quando você está muito perto de alcançar teu objetivo. Que eu acho que é o chefão, né? O teste final. Isso aí. Para você zerar o jogo, né? Então, assim, eu acho que a gente falou muito bem aqui sobre tradição, sobre conhecimento, sobre processo. Queria muito agradecer vocês por topar estar aqui, né, cara? A gente agradece, é uma honra. Cara, foi uma honra para mim. Eu sempre, falei, eu sou cliente de vocês, então, assim, eu conheço a qualidade, eu conheço o apreço que vocês têm pelo negócio, pela... eu comprei com vocês na Kimura. Hoje eu já não faço mais parte, né? Só recebo os royalties da Tati, da parte da Kimura, mas assim, então assim, eu fui cliente de vocês, então eu sei a importância que vocês dão para isso e como é importante para mim também receber vocês e ter essa aula aqui de gestão, de processo, de criação. Então assim, muito obrigado de coração por topar essa experiência.
Espero que vocês tenham curtido também. E tenho certeza que todo mundo que assistiu também vai conseguir tirar algum insight positivo, né? Disso aqui. Cara, assim, a gente tem que ser muito humilde, assim, mas se a gente puder ajudar as pessoas, a gente tá aí pra isso, cara. A gente quer crescer junto com todo mundo. Todo mundo tem algo a agregar na vida de alguém, né? Com certeza. A gente fala assim, todo mundo é o protagonista da sua própria história. Então, assim, é verdade. A gente também é vilão na vida de alguém, porque a vida é assim, e às vezes a gente nem sabe que é o vilão da vida de alguém, mas assim, a gente é o coadjuvante, a gente é o protagonista, a gente é tudo isso. Então, assim, todo mundo tem algo a agregar. Vocês, então, que tem uma empresa vencedora, vocês têm muito a agregar, assim. Eu, particularmente, saio daqui com vários insights na mente, assim. Então, assim, tenho certeza que para todo mundo é assim também. Então, mais uma vez, reiterar a honra que é ter vocês aqui. Muito obrigado, Marcelo, Silvio. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso. Então, gente, é isso. Mais um episódio do Projecast. Sei que vocês curtiram bastante. Vou deixar aqui o @ da Zancanelli também, para vocês seguirem no Instagram. É muito importante que vocês acompanhem o trabalho que eles têm feito, né? A gente, aqui do nosso lado, sabe que cada vez que você segue, que você se inscreve no canal, você está gerando também mais engajamento e mais oportunidade de ter conversas como essa aqui também. Então, mais uma vez, muito obrigado, time. Foi um prazer enorme. Valeu. Tamo junto, gente. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.